Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar com o nosso conteúdo, continuando com o conteúdo que a gente estava estudando antes. Então, o past continuous, fazendo uma revisão. Então, para que serve o past continuous? Past continuous é para falar de algo que estava acontecendo, uma ação que não se concluiu no passado. Então, ele estava acontecendo. É o verbo que tem o ing no final. Os verbos com ing no final são usados no past continuous. E o past continuous, ele pode, numa frase, ser associado com past perfect, aquele que termina com ed. Mas e aí? O que que isso influencia? Quando é que eu vou ver esse tipo de situação? Para que isso serve? O past continuous, que termina com ing, e o past perfect, que termina com ed, eles vão ser utilizados um juntamente com o outro quando a gente quer falar sobre algo que estava acontecendo e aí veio uma ação que interrompeu essa outra que estava acontecendo. E para isso a gente vai utilizar when and while. When significa quando, while significa enquanto. Por exemplo, I was watching TV. Eu estava assistindo TV, ou seja, estava acontecendo alguma coisa. Eu estava assistindo TV. When the power went out. The power went out. A energia acabou. Watching, ing. Esse daqui é o verbo no past continuous. E o went é um verbo no past perfect. Outro exemplo. They robbed our house. They robbed our house é o verbo no past perfect, que tem o ed, robbed, o ed no final. While we were sleeping. Enquanto nós estávamos dormindo. Então aqui tem o ing no final. Então perceba que não importa a ordem, o past perfect pode vir antes ou ele pode vir depois do past continuous. A única coisa que a gente vai fazer para poder perceber a diferença é que o past continuous ele vai ter ing no final. Aqui nessa primeira frase a gente vê o exemplo que não tem o ed no final. Esse verbo aqui é um verbo irregular, então não vai ter um ed no final, mas outros verbos vão ter, como é o caso do segundo exemplo que tem robbed, R-O-B-B-E-D, robbed. É o verbo roubar no passado. Então a primeira frase fala: eu estava assistindo TV quando a energia acabou. E a segunda frase diz: eles roubaram a nossa casa enquanto nós estávamos dormindo. Então esse when e esse while, ele serve para unir as frases do past perfect e do past continuous. Aqui nós temos algumas regras para como eu vou colocar um verbo no past continuous. Para colocar o ing no verbo não é simplesmente jogar o ing em todos os verbos. A gente tem algumas regras que a gente precisa seguir. Se uma palavra termina com e, eu vou pegar o e e trocar por ing. Apenas o e do final da palavra. Mas se a palavra termina com e e ela vier uma consoante antes dela. Se não tiver uma consoante antes dela, então a gente só acrescenta o ing normal. Mas se for um E no final e antes dela tiver uma consoante, a gente tira a letra E do final e coloca ing. Aqui tem um exemplo. Live vira living. O E vai embora e a gente acrescenta ing. Se terminar com IE, eu vou tirar esse IE do final da palavra e vou acrescentar YING. YING. Lie, que é mentir, vira lying. E a outra regra é a do CVC, que vocês já ouviram falar. CVC, consoante, vogal, consoante, para quem não lembra. CVC, a gente dobra a última letra e acrescenta ing. Lembrando que se a palavra tiver duas sílabas e a sílaba mais forte não for a última, então a gente não dobra a última letra. O CVC ele vai funcionar com palavras que têm uma sílaba só
ou então se a sílaba mais forte for a última. Aí a gente usa a regra do CVC, que dobra a última e acrescenta o ing. E essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.